Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental, semana 1. Vamos lá? Ô, gente, então aqui no PET 4, na semana 1 do nono ano, vamos começar fazendo a leitura desse texto aqui, ó. O poder transformador da empatia nas relações humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor, aí tem esse nome esquisito aqui do autor, do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais, como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina esta capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Este exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Questão 1. Qual é o assunto tratado? É esse aqui, ó. Ele também está resumido no título desse texto. O poder transformador da empatia nas relações humanas. Questão 2. O que o autor defende nesse texto? Ou seja, qual que é a principal ideia que o autor está defendendo aí através desse texto? É essa aqui, ó. Que a empatia é fundamental para que o ser humano consiga resolver problemas que afetam não só sua vida, mas a sociedade. 3. Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Então, além de você grifar as partes principais do texto, você vai copiá-las aqui nessa resposta. Então, gente, já que você tem que colocar as partes principais, a resposta vai ser grande, né? Porque o texto é grande. Então, é o seguinte, eu coloquei aqui para vocês as partes que eu julguei que são as mais importantes desse texto. E logo aqui em seguida, nesses balãozinhos aqui, eu vou explicar por que cada uma dessas partes foi considerada principal, né? Por que eu julguei que elas são as partes principais? Essa parte que está no balãozinho não precisa de você copiar, não. Você vai copiar só essas que estão de azul aqui, que são as partes principais do texto. Então, a primeira parte que é principal no texto é essa aqui, ó. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Quando vocês virem esse símbolozinho aqui, ó, significa que nesse meio aqui, ó, entre essas duas palavras, lá no texto original tinha mais alguma coisa escrita, mas não era uma parte principal, então eu tirei.
Então, para indicar que aqui, ó, tinha mais alguma coisinha escrita, eu coloquei esse símbolozinho que são os parênteses, né, com as reticências dentro, tá? Então, por que esse trecho aqui é considerado principal? É pelo seguinte, ó. Para começar, é preciso explicar ao leitor o que significa empatia. Então, o objetivo desse trechinho aqui é explicar o tema, né? Qual que é o tema do texto e o que significa essa palavra empatia, para que o leitor consiga compreender o restante da argumentação. O segundo trecho que é principal é esse aqui, ó. Nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética. Essa parte é importante para destacar que a empatia faz parte da essência do ser humano, está em nosso DNA. O objetivo desse texto é convencer o leitor de que a empatia é algo muito importante. Então, para confirmar, para explicar, para comprovar que a empatia é uma coisa muito importante, o autor do texto citou essa informação que é científica, a informação de que a empatia faz parte do DNA, da genética, da herança dos genes do ser humano. Isso aqui dá uma força para a argumentação do autor desse texto. A terceira parte aqui que é principal no texto é essa aqui, ó. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais. Por que esse trecho aqui é essencial? Esse trecho destaca por que a empatia é importante. Ele é uma estratégia para convencer o leitor de que todos precisamos praticar a empatia. Então, além de colocar o que significa empatia, além de falar que esse é uma característica, esse é um caráter que faz parte da genética do ser humano, é importante destacar também por que a empatia é importante. Não só para uma pessoa, mas para todas as pessoas do mundo, para toda a sociedade. É porque a empatia ajuda a resolver os problemas do mundo. E esse trecho aqui foi colocado como argumento para que o leitor fique convencido de que realmente a empatia é algo muito importante. Próximo trecho importante é esse aqui, ó. O uso de nosso eu empático nos proporciona experimentar outras visões e observar aspectos antes ignorados por nós. Esse trecho é importante porque ele destaca mais efeitos positivos da empatia. Então, esse trecho também é um argumento para que o leitor fique convencido de que a empatia é algo importante. Próximo trecho. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos. Demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade. Esta habilidade, que pode ser aprendida, mas precisa ser cultivada. Aí eu coloquei aqui uma observação de que esse trecho está adaptado. Eu não copiei exatamente igual está lá no texto, não. Eu fiz uma adaptaçãozinha nessa parte aqui, ó, para que a primeira parte se encaixe, combine com a segunda. Então, eu coloquei aqui que esse trecho é adaptado, mas a ideia que está sendo passada é a mesma lá do texto. Esse trecho aqui, ele é essencial, ele é principal, porque está destacando os desafios que a empatia impõe. Então, a empatia é muito importante, sim, mas ela não é uma coisa fácil de fazer, fácil de acontecer, não. Ela exige da pessoa que ela tenha sensibilidade, inteligência emocional, etc. É algo que pode ser aprendido, mas precisa ser constantemente cultivado. Então, aqui foram destacados os desafios que estão envolvidos aí na prática da empatia. Se colocar no lugar de outra pessoa para resgatar rótulos, se colocar no lugar de outra pessoa para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas é um diferencial dos líderes. Esse trechinho aqui também está adaptado nessa parte aqui, é o que fala dos líderes. Esse trecho é essencial porque ele finaliza enfatizando um benefício da empatia para quem a pratica, que é se destacar como líder. É uma estratégia para convencer o leitor a ter empatia. Então, o objetivo todo do texto foi convencer o leitor de que todo mundo precisa ter empatia, todo mundo precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Então, o texto termina dizendo que a prática da empatia acaba trazendo benefícios não só para a sociedade como um todo, mas também para a pessoa que a pratica, porque ela acaba se destacando como um líder. Questão 4. Relate uma situação vivida por você onde houve o uso da empatia, por você ou por outra pessoa. Essa é uma resposta pessoal, então você vai lembrar aqui de algum momento da sua vida
onde você se colocou no lugar de outra pessoa, ou então outra pessoa se colocou no seu lugar. E aí houve uma atitude de solidariedade com relação a outra pessoa. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Obviamente você não vai copiar a minha resposta, né? Você tem que colocar uma resposta que aconteceu com você. Eu coloquei uma opção de resposta onde as pessoas foram empáticas comigo e também coloquei uma resposta onde eu fui empática com outras pessoas. Então a primeira opção é essa aqui, ó. Quando eu estava grávida, a maioria das pessoas à minha volta tinha empatia por mim e sempre se dispunham a me ajudar com alguma coisa, me cedendo um lugar para sentar ou me ajudando a carregar alguma coisa. Então, esse aqui foi o momento que as pessoas foram empáticas comigo, tiveram empatia por mim. Agora, no segundo exemplo, eu tive empatia por outras pessoas. Durante os estudos remotos, eu notei que seria difícil para o aluno fazer as atividades sozinho, apenas tirando dúvidas com a professora através dos aplicativos de mensagem, como o governo achou que seria. Então, eu me coloquei no lugar dos alunos e resolvi gravar os vídeos de explicação e correção, já ensinando a fazer questão por questão. Se eu fosse aluna, eu gostaria que todos os meus professores fizessem isso por mim. Questão 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Então, aqui você vai colocar uma lista de benefícios que são ocasionados, que são gerados pela empatia entre as pessoas. Se colocar no lugar dos outros, fortalece os laços, incentiva a cooperação, evita conflitos, aumenta a harmonia, desestimula o egoísmo, diminui o preconceito e a discriminação. E aqui eu coloquei reticências porque eu quero que vocês coloquem pelo menos mais uma coisa benéfica que é provocada pela empatia entre as pessoas. Então, você aí que é meu aluno, aí do 9º ano 16, do 9º ano 17, além de você colocar essas aqui, ó, essa listinha que eu já coloquei para vocês, aqui na frente eu quero que você acrescente mais alguma coisa que você mesmo vai pensar. Tira uma ideia aí, pense em alguma coisa boa que pode acontecer quando a gente começa a se colocar no lugar do outro. Então, coloca aqui na frente para mim, tá certo? Questão 6. O que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Ele quis dizer que ninguém vive isolado. O ser humano é um ser social, então é preciso pensar no bem comum e evitar o egoísmo. Então, ele quer dizer que não adianta a gente pensar que a gente pode se isolar em algum lugar e achar que a gente nunca vai precisar do próximo. Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar da ajuda de alguém. Então, da mesma maneira que você gostaria que as pessoas te ajudassem, você também tem que estar disposto a se colocar no lugar do próximo e também tentar ajudar. Porque o ser humano é um ser social, a gente vive em comunidade, então a gente tem que pensar não só na gente, não pensar só de forma egoísta, pensar também no que é bom para a comunidade no geral. Então vamos agora para a atividade 2, vamos fazer a leitura desse texto aqui, ó. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais, menos você? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Menos você? Então, Facebook, Twitter, Instagram e outras redes sociais são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas, que às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real, e não conseguimos reconhecer
e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno, aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos. Passa a soar de forma pessimista. O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal, estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem inclusive incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, que é o que temos acesso, na maioria das vezes, nas redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida, no momento de afirmar o valor de sua personalidade. Ao fazer o seu check-in na sua rede social de preferência, tenha isso em mente. Questão 1. Qual o assunto tratado nesse texto? É o que está resumido no título dele. A influência que as redes sociais exercem na autoestima das pessoas. Questão 2. Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. Mas o que significa palavra-chave? Através das palavras-chave, você consegue recriar mentalmente toda a ideia central do texto. Então, é como se você fosse fazer uma lista de palavras que, depois que você fizer a leitura delas, você vai conseguir entender completamente o que aquele texto quis dizer. Quando você lê as palavras-chave, você consegue ir relembrando qual que era o conteúdo do texto que você leu. Se você achar que tem mais alguma palavra-chave, além dessas que eu vou colocar para vocês, aí você pode colocar. Eu coloquei aqui as palavras-chave do texto separadas, divididas por cor. Você não precisa fazer essa separação, não. Eu coloquei aqui só para você visualizar. As que estão de azul se referem às redes sociais e o que é feito nelas. As que estão de verde são os efeitos das redes sociais nas pessoas. As que estão de rosa são os motivos para esse conteúdo afetar negativamente as pessoas. O que está de laranja são os objetivos dos conteúdos das redes sociais. E o que está de cor de burro quando foge, que é essa cor esquisita aqui, meio vinho, são as informações que explicam como não se deixar influenciar negativamente por esse conteúdo. Então, vou ler aqui para vocês a lista de palavras. Redes sociais, vidas perfeitas, novidades e postar. Ressentir, menos satisfeitos, autoestima. Fragilizados, fora de sintonia, valor real, pontos fortes e fracos, insegurança. Influenciar, imagens irreais, parecer especiais. Não vale a pena escolher conteúdo, referência, valor e personalidade. Se você achar que tem mais alguma que é essencial, que é principal, você pode colocar aqui também, tá? Mas o importante é você ter em mente que quando você fizer a leitura dessas palavras aqui, você vai conseguir relembrar o que foi lido lá no texto. Questão 3. Classifique os trechos abaixo em informações principais, aí você vai escrever IP, e informações secundárias, aí você vai escrever IS. Eu classifiquei da seguinte maneira. Eu vou ler primeiro aqui as duas informações que eu considerei principais, que são essas duas do meio aqui, ó. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Então, isso aqui é uma comprovação, é a informação principal lá do texto, porque demonstra, com base em dados de uma pesquisa, que o Facebook acaba gerando um efeito negativo nos seus usuários. Depois, isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos.
Isso aqui é uma explicação sobre por que as redes sociais acabam sendo um elemento negativo na vida das pessoas. É porque a gente deixa fatores externos afetar a nossa autoestima. A gente tem essa tendência, né, a deixar que isso aconteça. E depois eu coloquei como informações secundárias os seguintes trechos. Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. Para o sentido do texto, para a ideia que o texto está querendo passar, essa informação aqui não é muito relevante, não é muito importante. E esse outro trecho aqui, ó. Apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivo, 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Ô, gente, eu coloquei que esse trechinho aqui é uma informação secundária pelo seguinte. Trata apenas de uma comprovação de que as pessoas são mais influenciadas por imagens, linguagem não verbal, e menos pelas palavras. A informação principal, então, seria a de que nós deixamos nos levar por imagens irreais. Eu acho que lá dentro do texto, dentro da compreensão que eu tive do texto, a informação principal é a de que nós nos deixamos levar por imagens irreais. Esse trecho que foi colocado aqui seria um detalhamento, um exemplo, uma explicação a mais sobre essa informação que é a principal. Mas eu acho que essa aqui é tipo um complemento, é um detalhamento, mas ela não seria a principal, tá certo? Atividade 3. Leia o texto abaixo e responda às questões. Aí você tem esse gráfico aqui, ó, que fala sobre o número de deficientes no Brasil. Vamos às perguntas. Quais os elementos presentes no texto? Então, eu coloquei aqui para vocês os elementos que tem nesse texto, divididos em duas categorias. Os verbais, que são as palavras e os números, e os não verbais, que são os símbolos e as imagens. Os elementos verbais que tem nesse texto aqui são os dados estatísticos sobre o número de pessoas que tem cada tipo de deficiência no Brasil e a fonte e o ano da pesquisa. E os elementos não verbais são o gráfico, que é esse círculo que tem aqui, ó, colorido, o mapa do Brasil, ícones que representam um tipo de deficiência, que representam a deficiência motora, auditiva, mental e visual, esses elementozinhos aqui, ó, tá certo? Então aí a gente colocou quais que são os elementos que compõem esse texto, os verbais e os não verbais. Gente, se vocês estiverem escutando o barulho de uns passarinhos, é porque eu tô gravando esse vídeo aqui na garagem da minha casa, porque a Melissa tá dormindo e quando ela escuta minha voz, ela acorda, né? Então, vamos lá. Questão 2. Qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? Então, aqui no gráfico foi falado que 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. Mas esse 24% aqui corresponde a quantos brasileiros? É esse número aqui, ó. 45,6 milhões de brasileiros. Então, é só você colocar esse número aqui. Questão 3. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Por que esse texto aqui colocou esse círculo colorido aqui, ó? Por que ele não apresentou só os números aqui, ou então só os números junto com esses símbolos aqui de cada uma das deficiências? É pelo seguinte. Para fornecer material não verbal para ajudar o leitor a visualizar as proporções numéricas e assim analisar, compreender e interpretar os dados. Tipo assim, gente, ó, só lendo os números, você vai ter, de fato, as informações que foram recolhidas nessa pesquisa aqui que foi feita pelo IBGE em 2010. Mas colocando esse círculo aqui, ó, você tem uma noção visual de qual deficiência que afeta mais as pessoas no Brasil. Então, você pode ver que essa parte aqui do círculo é bem maior. Essa que tá de verde escuro aqui, ó. Olha como que ela é bem maior. Então, você vai ver que a proporção de pessoas que têm a deficiência da cegueira, né, os cegos, são a grande maioria. Dentre as pessoas brasileiras que têm alguma deficiência, a maior parte delas tem a deficiência visual. Aí depois você pode ver aqui, ó, esse trechinho aqui, esse pedacinho aqui, ó, é bem menor em comparação com os outros, tá vendo? Então, em comparação com as outras deficiências,
A deficiência mental é a que afeta menos brasileiros. Esse gráfico aqui, ó, esse círculo, ajuda a gente a visualizar para a gente poder comparar as informações, os números que foram apresentados aqui nesse gráfico. Isso aí tudo ajuda a gente a compreender melhor esse texto. Questão 4. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Esse tipo de texto aí, ou gráfico, é importante para quê? É para informar as pessoas sobre a realidade do país, para que possam refletir sobre quais são seus problemas e assim tentar encontrar soluções. Por exemplo, esse gráfico que está no PET mostra que o número de brasileiros com alguma deficiência é bem alto. Então, a sociedade não pode permitir que essas pessoas fiquem excluídas. Isso nos leva a refletir sobre o que tem sido feito para incluir essas pessoas nos espaços públicos, no mercado de trabalho, na educação, etc. Então, quando esses institutos, por exemplo, o IBGE, realizam essas pesquisas, quando eles vão apresentar para a sociedade o resultado delas, eles costumam fazer esses gráficos, porque aí fica mais fácil de fornecer essas informações de uma forma visual, de uma forma que a pessoa consiga compreender melhor e interpretar, para que assim as várias esferas da sociedade comecem a refletir sobre a situação atual do país. E aí a gente possa, com isso, começar a pensar juntos o que pode ser feito para resolver esse problema, né? Quando a gente identifica, através dos dados estatísticos, que existe algum problema. Por isso que esse tipo de texto aí, os gráficos, são importantes. Questão 5. Agora, transforme as informações do gráfico em um pequeno texto em prosa, ou seja, dividido em parágrafos. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. O seu texto é sobre o gráfico. Você vai pegar esse gráfico que está aí no PET e vai transformá-lo em um pequeno texto. Um texto dividido em parágrafos. Então, você não precisa colocar nenhuma informação a mais. Você só vai pegar o que está aí no gráfico do PET. Você vai simplesmente escrever essas informações em um parágrafo. Porque não são tantas informações assim, né? Então, a gente vai fazer um texto com um único parágrafo. Eu vou colocar uma estrutura básica aqui para vocês e vocês vão completar com as informações do gráfico. Então, gente, imagina que isso aqui já é o seu texto. Essa parte que está escrita de azul aqui, ó, já é o seu texto. Só que ele está incompleto. Como que você vai completar isso aqui para colocar aí de resposta no seu PET? Você vai olhar as informações, pegar as informações, as explicações lá no gráfico. Então, você vai começar seu texto assim, ó. O censo realizado pelo... Procura lá no gráfico qual que foi o instituto que fez essa pesquisa. Aí você vai colocar o ano que essa pesquisa foi realizada. Olha lá no gráfico, procura lá e coloca aqui para mim. Revelou o quê? Aí você vai lá naquelas informações e vai procurar para mim qual que é a principal coisa que foi revelada através dessa pesquisa. Pega o número maior que tiver lá, aquele número grandão que tem lá. O que aquele número revelou? O que essa pesquisa descobriu com relação às pessoas com deficiência? Aí você vai continuar o seu texto com esse trechinho aqui, ó. Além disso, a pesquisa mostrou que... Aí você vai colocar aqui o detalhamento da quantidade de pessoas brasileiras que tem cada um dos tipos de deficiência. Então, aqui, ó, fale dos números de cada tipo de deficiência. Além disso, a pesquisa mostrou que pessoas têm a deficiência motora. Não sei quantas pessoas têm a deficiência visual. E assim por diante. Então, é só você pegar tudo que está escrito lá no gráfico e transformá-lo aqui nesse textinho. Usar para completar aqui esse esquemazinho de texto que eu deixei para vocês. Tá certo? Muito fácil, né, gente? Vai ser um parágrafozinho, um textinho bem pequenininho. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 1 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um grande salve, então, aí pro Moisés Bispo e para todo mundo aí da escola João Emétrio de Menezes, Rosa Leal, Dude Germano, Nicole Aranda e Débora Miranda, Aristides Moreira, um salve, Diomar Neves Pereira, Gabriel Mendes Vieira e para todo mundo aí de Manuaçu, Letícia Fernandes, Sara Isadora,
Ângela Oliveira e pra sua filha. Alexandre Silva, um salve. Gessiane Costa e também pra sua filha. Valderene Lima Soledade. Madruguinha, um salve. Thaís Pimentel da Conceição. Gabriel Clarindo e pra todo mundo de Água Boa. Fátima de Jesus e pra todo mundo aí de Montes Claros. Um salve pro Felipe. Maria Oliveira Cândido Correia e pra todo mundo de Campos Altos. Ana Study. Davi Messias e pra todo mundo de Sete Lagoas. Maria de Fátima. Um salve pra Melissa Patrícia. Zilda Ferrares. Edna Dina e também pra filha dela, a Ingrid. A Cortes. Um salve pra Yasmin Vitória. Ana Luísa Coimbra. Sorvetinho Rosa. Kate Realista. Tainara Cardoso. Luna Games. Patrícia Gomes e pra todo mundo do 7º ano da Escola 13 de Maio. Letícia Fernandes. Vitor Cortes Ferreira Lopes. Paulo Mundo Selvagem Roberto. Cibele Ramos de Almeida e pros filhos dela. Luziane Santos. Blog da Gabi, um salve. Flávio Emanuel e Marcélia Soares. Leonor Mendeiros de Arruda. Kaique Rodrigues Nunes. Samuel Fernandes. Ana Barreto, um salve. Liliane Fabíola da Silva. Paola Sofia. Diolino Alves. Ariane Pereira e pra todo mundo aí de Baipendi. Antônio Carlos Oliveira. Maria José, um salve. Edmilson Mendes, um salve. Bispo Farias. Regina Lima Ferreira. Sônia Magalhães. Samuel Brasil. Edilane Silva. Davi e pra todo mundo de Andradas. Dalgisa Rufino Marques. Lucas Gamer. Luiz Felipe pra todo mundo aí de Tiros. Pablo Marques Pereira. Itachi. Maria da Conceição. Henrique Wallace. Ana Paula dos Santos. Biel. Um salve pra Sarinha. Silvana Lopes. Mário Oficial. Isabela Tavares e pra professora dela, Andréa Maria. Gustavo de Oliveira Santos. Verônica Batista, um salve. Léo Matheus e pra todo mundo de Pouso Alegre. Ana Clara Silva. Adriana Lúcia. Nilda Cordeiro. Um grande abraço, um salve aí pra Pamela. Sad Boy. Éder Ramos. Brenda Assis. Lúcia Campos Souza e pra Patrícia Campos de Souza. Claudilene Lourenço e pro Luiz, um abraço, um salve. Thiago Fernando. Mochi, Mônica Maria. Maria José Chaves e Cacá Games. Um salve pra Mundo da Ana. Débora Camila. Sofia Sanches. Luciane Maria. Mariane Rodrigues e Marinalva Araújo, um salve. Ti Obed e pra todo mundo aí da Escola Estadual, professor Leopoldo Pereira, Emílio Verde, um abraço. Rosângela Vieira dos Santos. E um abraço para todo mundo que acompanha o canal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem que eu fiz para vocês. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, nas próximas correções do PET. Um abraço para todos, um grande salve e até mais. E eu fico por aqui. Até semana que vem, pessoal. Beijo, tchau!